O tema dessa noite é: quando as forças se acabam, o que fazer? Para os mais antigos, vão se lembrar de uma canção do Diante do Trono que dizia assim: quando os sonhos se frustram. Quem conhece essa música? Ou parecem, a Marinete conhece, não se realizar. A Ronilda conhece. Quando as forças se acabam, tudo o que eu sei é reclamar. Vocês estão prestando atenção? Não, a música diz: tudo o que eu sei é te adorar. Ai, gente, relembrando os velhos tempos do Diante do Trono. As músicas eram muito boas. Não sei, hoje em dia eu não ouço muito, mas... Enfim, quando as forças se acabam, o que fazer? E hoje nós vamos falar sobre cansaço. Já faz uma semana que Deus, quase uma semana que Deus colocou essa palavra no meu coração. E ao longo dessa semana Ele tem falado comigo a respeito disso. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você já se cansou de alguma coisa? Sim, né? E eu não estou falando de cansaço físico. Eu estou falando de cansaço em outras áreas da nossa vida. Porque o cansaço físico, ele é fácil de ser administrado, é ou não é? É, uma boa noite de sono. Uma boa noite de sono. Um final de semana num lugar, né, paradisíaco, como a Ilhas Maldivas. Você volta totalmente renovado de lá. Né? Para nós, um pouco mais simples, um final de semana ali em Termópolis, ou na cachoeira mesmo ali, ó, do abacaxi, você já volta com a cabecinha mais, né? Ai, meu Deus, descansei. Mas o cansaço físico, ele é muito mais fácil de ser administrado. E nessa noite eu quero falar com você não do cansaço físico, mas do cansaço da vida. E você já teve vontade de parar ou de desistir de alguma coisa na sua vida por cansaço? Quem aqui já? Acho que todo mundo já teve alguma área da vida, alguma situação que você teve vontade de parar, de desistir, de meter o pé. Quem nunca soltou a frase assim: nossa Deus, eu estou cansado, não vou fazer mais nada. Eu não falo mais nada. Quem? Eu não vou falar mais nada. Eu não vou fazer mais nada. Eu vou fazer igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu nessa área. Porque eu não vou fazer mais nada, eu cansei. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Das vezes em que você se sentiu cansado e decidiu deixar a vida te levar e a vida levou você, você chegou em algum lugar? Mudou alguma coisa? A situação da qual você decidiu não falar mais nada ou não fazer mais nada por cansaço, ela foi alterada? Não. Então o lema do Zeca Pagodinho para nós não serve. Porque a vida não vai levar nós. A verdade é que a gente vai continuar parado, estagnado na mesma situação. Mas quantas vezes nós já olhamos para algumas áreas da nossa vida ou para algumas situações da nossa vida e soltamos essa frase: eu não vou mexer com isso mais não. Todo mundo, gente. Eu me livro, vou mexer com isso mais não. Eu estou cansado. Eu não vou mais me decepcionar. Eu não vou mais tentar. E nessa noite eu quero falar de dois tipos de repouso, vamos dizer assim, que nós precisamos ter, para que nós possamos prosseguir na nossa vida. Porque nasceu de uma pergunta, essa palavra nasceu de uma pergunta que eu fiz para Deus. E aí Deus me deu duas respostas. Eu falei para Deus: Deus, o que fazer quando estamos cansados? E aí Deus me deu duas respostas para a mesma pergunta. E eu quero abordar essas duas respostas com dois personagens da Bíblia diferentes, para você entender. Existem momentos da nossa vida em que o cansaço vai obrigar a gente a parar. Só que eu vou te explicar uma coisa. Deus me falou nessa manhã algo que eu nunca tinha parado para pensar. Deus falou para mim assim, aqui eu estava orando aqui, já estava com a palavra pronta, eu só estava orando mesmo pelo culto da noite. E o Senhor falou para mim assim: você tem o direito de pausar, não de parar. Você já parou para pensar na diferença entre dar pausa em algo e dar stop em algo? Tem diferença? Qual é a diferença? Eu tô vendo só as mãos. Qual que é a diferença de pausar e parar? Para os mais antigos, quando a gente pausava o DVD, o que acontecia?
Parava naquela cena. E aí depois você voltava lá, dava play, continuava na mesma cena. E quando você, para os mais antigos ainda, glória a Deus. Quem lembra da época da fita cassete? Apesar que a fita cassete você ainda conseguia continuar de onde você parou. Mas você lembra que quando você dá stop? Então vou pegar o DVD. Quando você dava stop no seu DVD, o que acontecia? Zerava. Não zerava? Você voltava no início do filme. Quando você dá stop, você zera. Da onde você parou, você perde tudo. Você vai ter que voltar lá no começo do filme para assistir. Quando você dá pausa, você consegue, por alguns minutos, se você retornar, recomeçar de onde você parou. E eu estava vindo para a igreja agora, Deus me voltou nessa explicação e falou para mim assim, só que entenda uma coisa, a pausa demorada vira parada. Já reparou? Para os antigos aí dos DVDs, porque hoje eu acho que não funciona assim, então vou pegar o DVD como exemplo. Se você desse pausa no seu DVD e demorasse muito para voltar, o que acontecia? Ele parava tudo, você tinha que voltar do início de novo. E aí Deus estava me fazendo lembrar sobre isso. E eu quero te falar primeiro sobre a diferença entre ter pausa e ter parada. Eu e você, nós temos o direito de termos pausa. Por que eu estou falando isso para você? Porque enquanto eu orava, o Senhor falava para mim assim, filha, é natural você cansar. Faz parte da humanidade. Então é normal a gente sentir cansaço. É normal a gente olhar para alguma situação da nossa vida e falar, Deus, eu não aguento mais, isso aqui eu já estou no meu limite. Deus, ele não se assusta e nem se escandaliza com o nosso cansaço. Mas o que acontece conosco é que muitas vezes nós não entendemos a hora de dar pausa. Nós vamos fadigando a nossa vida, cansando a nossa vida dentro das situações que nós estamos passando e nós não damos pausa na nossa vida. Em outros momentos nós até damos a pausa, mas demoramos demais para retomar de onde paramos e aí acaba sendo uma parada. E aí para você voltar é mais difícil. Quem aqui já malhou muito, teve um corpo legal e aí parou de malhar e ficou com o corpo só Jesus na causa? Acho que quase toda mulher já passou por isso. Quando você foi voltar a malhar, foi fácil? Não, primeiro que você tem que ter muita opinião para voltar. Porque a gente já cansa só de pensar de ter que ir para a academia. E aí quando você volta, você fica, meu Deus, mas até eu adquirir. É impressionante como perder é mais rápido do que ganhar as coisas. De menos gordura. Gordura é a única coisa que você consegue ganhar com facilidade. Porque de resto é mais fácil você perder as coisas do que você construí-las. Infelizmente. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Nós precisamos aprender na nossa vida quando é hora de pausar. E eu quis te dar essa explicação, por quê? Porque muitas vezes nós estamos na nossa vida e nós fazemos o seguinte. Ou nós não pausamos. Sabe aquela situação que já está cansativa? A gente vai empurrando ela e vai empurrando e vai empurrando e vai fadigando. Mas a gente não faz a pausa. Para poder recobrar as nossas energias, para poder recobrar as nossas forças, para poder mudar de estratégia. E aí nós chegamos no estado de fadiga. E quando a gente chega na fadiga, normalmente a gente para. Alguém aqui pratica esporte? Nossa, graças a Deus. 2 levantaram a mão. Não, gente, eu pratico mais ou menos. Eu faço queima diária em casa. Já está valendo. Já alguma coisa. Mas assim, eu não jogo. Douglas, você joga o quê? Você treina? Luta? Ah, academia. E você? CrossFit? Nossa, que chique. Mas tem alguém aqui que joga? Misericórdia. Então vamos lá. O Carlos lá no fundo joga bola. Vamos lá, quando uma pessoa, mesmo que faz atividade física, né? O Douglas treina, a Patrícia treina, porque ela publica. Que ela está lá na academia firme e forte. Um dia eu chego lá, quando eu crescer eu chego lá. Se você não der descanso para o seu corpo, você vai ter uma fadiga muscular, não vai? E se você não cuidar dessa fadiga muscular, o que acontece? Provavelmente você vai ter uma lesão. Sim ou não? Treino errado gera lesão. Fadiga, excesso de treino gera lesão. Por quê? Porque a pessoa não para.
Eu perguntei se alguém faz algum tipo de esporte coletivo, porque, por exemplo, no futebol, se o jogador ele não tiver um tempo de recuperação e jogar todo dia, ele vai ter um problema muscular, provavelmente. E assim é a nossa vida. Muitas vezes nós estamos na luta da nossa vida e nós não entendemos que é necessário termos as pausas para recobrarmos as nossas forças, para recuperarmos a nossa vida, para darmos sequência. Ou então, nós até damos pausa, mas aí nós decidimos dar uma pausa na nossa vida quando a gente já está fadigado. E aí o que acontece? A gente para e não retoma mais. E aí para a gente recomeçar, a gente tem que ir lá no começo. Aí é onde a gente começa, ai meu Deus. E eu quero falar sobre esses dois tipos de pausa com você. O que gera cansaço na gente? Você já parou para perguntar? Por que é importante você parar, eu parar, e analisar a minha vida e pensar assim, pensa aí comigo agora, quais são as situações que você chegou aqui nessa noite, que você agora olha e fala, meu Deus, essa situação aqui eu já estou cansado dessa situação. Pensa numa situação, pelo menos uma, pensou? Você está assim, ai peraí pastor, eu estou buscando aqui um cansaço. Desse momento de cansaço, quantas vezes você fez a pausa, que é parar, para pensar sobre o seu cansaço? Como assim, pastora? Por que essa situação me cansa? Onde eu estou cansando? Por que essa situação está me cansando? O que é que eu posso fazer para mudar? Porque concorda? Eu preciso parar e alinhar os meus pensamentos. A pausa na nossa vida, ela serve para alinhar. Porque se você está cansado, você tem que parar e pensar. O que eu posso mudar? O que eu posso fazer diferente que não vai me gerar cansaço? Será que a estratégia que eu adotei agora, será que essa estratégia que eu adotei até esse momento é a correta? Quem aqui acompanha futebol? O pastor Eduardo falou que acompanha futebol, é verdade. Quem acompanha futebol aqui, levanta a mão. Vocês já ouviram uma expressão no futebol que fala assim, ai, esse jogador está correndo errado? Tem essa expressão no futebol. Ah, esse time corre errado. O que é correr errado? É um time que ele não está apostado no campo da maneira certa. Então o que acontece? Ele corre 3 vezes mais do que ele deveria correr. Porque se ele tivesse sido colocado pelo treinador de maneira estratégica no campo, ele cansaria menos. Ele subiria as linhas, como diz no futebol, e aí ele teria menos cansaço. Porque ele faria uma pressão que chama no futebol de pressão alta, ele recuperaria a bola já no campo de ataque, então ele já estaria mais perto do gol adversário do que perto do gol dele. É assim que o Flamengo joga, por exemplo. Teoricamente falando, cansa menos. Tem uma outra expressão no futebol que fala assim, ó, você tem que fazer a bola correr, não você correr. E a pausa na nossa vida, ela serve, eu quis te dar esse exemplo para você entender isso. A pausa serve para a gente parar e falar assim, onde é que eu estou pondo a minha vida errado? Será que eu não estou correndo errado? Será que as decisões que eu estou tomando em cima dessa situação que está me gerando cansaço, será que não é a decisão errada, por isso que eu estou tão cansado? Então tem uma hora na minha vida que eu preciso parar. E eu quero perguntar para você, eu quero que você responda para você mesmo. Você já parou para pensar sobre a sua vida? Quantas vezes na semana você para na presença de Deus e faz uma análise sobre você? E faz uma análise das coisas que você tem vivido. E faz uma análise do nível que está a sua vida em todos os aspectos, físico, emocional e espiritual. Se eu perguntar para levantar a mão, a maioria não faz. A gente deixa a vida ir correndo. E a gente vai cansando, e a gente vai fadigando, e nada muda. E aí a gente ora, e a gente jejua. Deus tem misericórdia, Deus muda, e nada acontece. Porque Deus está surdo? Não. Mas porque eu não parei na presença dEle, para perguntar para Ele, Deus, por que essa situação me cansa? E o que eu posso fazer para mudar a estratégia dessa situação? Eu vou te dar um exemplo do correr errado, que eu dei exemplo aqui do futebol. O que é correr errado, pastora, na minha vida? Muitas vezes eu assumo um lugar que não é meu. Eu fico cansada. Quem estava aqui na reunião de mulheres vai lembrar que a bispa até fez uma citação.
E eu vou usar esse exemplo. A mulher é mãe solo, mãe solteira. Ou o marido foi embora, ou divorciou, enfim, ela é mãe solteira. O que normalmente as mulheres tendem a fazer quando ela cria um filho sozinha? Ela vira pai e mãe. Sim ou não? Ela tende a querer assumir o lugar do pai para poder suprir aquele filho. E eu vou te falar uma coisa, a mulher consegue fazer esse papel? Não. E por não conseguir, gera um cansaço ainda maior. Porque quando eu assumo um lugar que não é meu, eu canso. E eu estou te dando esse exemplo porque muitas vezes você está sentado aqui nessa noite pensando assim, ai pastora, eu estou cansado da situação dentro da minha casa. Eu quero que você pense aí agora, será que o seu cansaço não se deve ao fato de você estar assumindo uma postura que não é sua? Assumindo responsabilidades que não são suas? Existem esposas que querem assumir a responsabilidade de seus maridos. Eu vou te dizer uma coisa, você vai cansar. Existem maridos que não assumem o seu lugar ou então querem assumir toda a responsabilidade. Vou te dizer uma coisa, você vai cansar. Tem coisas que geram cansaço para nós que não é diabo, que não é demônio, não é o capeta pegando o nosso pé. Não tem nada de espiritual, gente. É a gente mesmo que caça com a própria mão. Quando eu não sei dar limites, por exemplo, na criação dos meus filhos, isso vai me gerar um cansaço. Mas cedo ou mais tarde você vai ficar cansada. Por quê? Porque essa falta de limite, uma hora ela vai aparecer. E aí é filho dando trabalho na escola, e é filho dando trabalho em tudo quanto é lugar, e você correndo para lá para resolver problema de filho. Por quê? Não teve limite. Aí você tem que assumir um papel agora que é cansativo. Por isso o primeiro conselho de Deus para você nessa noite é: pare e analise o que tem trazido cansaço para você. E se pergunte diante do trono de Deus: o que está acontecendo que eu estou cansado? Aonde é que eu estou errando? Aonde é que eu posso mudar? Porque às vezes não é uma questão de erro, mas é uma questão de parar e mudar de estratégia. E eu quero dar o primeiro exemplo nessa noite de uma pessoa que fez uma pausa. Eu vou falar de duas coisas. Quando você precisa pausar para reconstruir a sua vida. Entenda, pausar não é parar. Então a pausa é o quê, pastora? É quando eu chego na presença de Deus e fico quieta e faço uma análise do que está acontecendo na minha vida. E o segundo que eu vou falar para você lá no final da nossa ministração é: e quando eu não posso parar? Que eu não tenho condições de pausar e eu preciso ser renovado por Deus. Vai aí comigo no primeiro exemplo nosso, vai ser Elias. Vai lá em 1 Reis, capítulo 19. Estou em Samuel, gente. Estou arrumando. Estou vendo, está diferente. Abriu aí, 1 Reis, capítulo 19. Vou te contar o contexto, e aí a gente vai ler do 3 ao versículo 8, mas primeiro eu vou te contar o contexto. Aqui Elias tinha acabado de fazer algo que Deus desejou que qualquer profeta de Deus fizesse. Israel estava num processo de idolatria violenta, e Elias chega, chama os 450 profetas de Acera, mais os 450 profetas de Baal, totalizando 900 profetas, reúne e faz um desafio. Eu quero desafiar para provar para Israel quem é Deus. Reúne toda a congregação de Israel, sobe no monte, prepara lá o altar. Ele prepara um altar, os profetas de Acera e de Baal preparam um altar também. E ele fala o seguinte: o Deus que responder com fogo, esse é Deus. E aí os profetas de Acera e de Baal vão clamar a noite toda, o dia inteiro, e nada vai acontecer. E quando Elias clama, Deus manda fogo do céu, consome com toda a oferta que está ali no holocausto. E aí Elias chama o povo de Israel e fala o seguinte: olha, quem estiver comigo e pelo Senhor, peguem suas espadas e vamos matar todos os profetas. E eles fizeram um limpa em Israel naquele dia. Eles mataram todos os profetas de Baal e de Acera. Detalhe: quem sustentava os profetas de Baal e de Acera era Jezabel, esposa do rei Acabe, que era rei de Israel. E ela tirava dos tesouros do templo para poder pagar e manter esses profetas de Acera e de Baal. Quando a notícia chega para Jezabel de que Elias havia matado todos os profetas dela, ela faz um juramento. E ela diz o seguinte: olha,
Assim me façam os deuses e outro tanto, se amanhã a essa hora Elias não estiver morto. E aí a notícia vai chegar para Elias. E você vai perceber que Elias vai passar por um processo de cansaço. Por quê? Porque ele acabou de fazer algo que Deus esperava que ele fizesse, que era exterminar a idolatria de Israel. E muitas vezes na nossa vida, nós vamos fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Quer consertar uma área, quer tirar alguma coisa da nossa vida, quer falar um não, quer pôr um ponto final numa situação. E a gente tem um pensamento seguinte: não, eu fiz tudo que Deus me mandou, então agora está tranquilo. E aí você vai acabar de fazer o que Deus mandou você fazer, e você vai passar por uma situação que vai te gerar um certo cansaço. E a gente precisa entender aonde é que entra a pausa. Vai aí comigo no versículo 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Eu quero te fazer uma pergunta. Caminhar o dia inteiro no deserto é fácil ou é difícil? Quem já foi no Rio de Janeiro aqui? Só eu, o Chiquinho e a Aliane? Já foi, Isabel? Concorda uma coisa comigo? 30 graus lá, não parece que é 70? Gente, eu não sei o que acontece com a cidade. Gente, eu fui para lá uma vez. Gente, estava 30 graus. Mas que inferno que é aquilo? É um calor, gente. Vocês não estão entendendo. Eu tive insolação, nunca tive insolação na minha vida. Aqui em Paradise City, com 35 graus, não é tão quente igual é lá. Não é não, Chiquinho? Você também teve essa impressão? Você teve, Eliane? Lá é muito quente. Aí eu quero pegar 2 exemplos que teve comigo no Rio. Imagina o deserto. 50 graus. Sei lá se naquela época eles usavam chapelão, acho que não, né? Chapéu do México é outra região. Aí ele lá, envolto nos paninhos dele, ele andou o dia inteiro no sol. Volta lá comigo, no texto. 4. Não, já li o 4, né? É isso mesmo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira a minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: levante-se, coma e coma. Elias olhou em redor e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras crentes. Olha eu, estou até santificando a pedra. Sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo voltou, tocou-o mais uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu. E o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites. Até o monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. O primeiro exemplo que eu quero te dar é o exemplo de Elias. Ele chega um momento da vida dele que ele junta 2 cansaços. Primeiro que ele estava fugindo. Então imagina um nível de estresse de uma pessoa que está fugindo para não morrer. Segundo, ele vai no sol quente, andar o dia inteiro no deserto, para tentar poupar a vida dele. E chega um momento que ele faz uma oração para Deus. E aí a primeira coisa que a gente precisa aprender a ter quietude no altar de Deus. Ele fala para Deus assim: Deus, eu quero morrer porque eu não sou melhor que meus antepassados. E ele vai deitar e vai dormir. O texto diz que ele vai deitar e vai dormir. Mas eu quero que você entenda uma coisa. O deitar e dormir de Elias é uma atitude de quem está preocupado agora. Não, ele já falou para Deus que estava no coração dele: eu estou cansado. E quando eu estava preparando essa ministração, o Senhor falou para mim assim, ó: a atitude de Elias de deitar e dormir é uma atitude de quietude na minha presença. Por isso que Deus pôde tocá-lo. Deus vai lá, manda um anjo lá, põe comida para ele. O anjo toca nele e fala para ele: coma. Ele come e faz o quê? Deita de novo, para recobrar a energia. O anjo volta lá, toca ele, fala para ele alimentar de novo, porque ele teria uma caminhada longa. E depois desse segundo alimento, ele vai sair em direção a uma caverna. O que eu aprendo com essa história de Elias? Primeira coisa, o meu e o seu cansaço precisa nos levar à presença de Deus. Porque você sabe o que o diabo faz?
E eu vou levantar minha mão porque eu já passei por isso. Quando nós estamos cansados em alguma área da nossa vida, a primeira coisa que o diabo fala para a gente é: ai, fica quieto, não vai na igreja mais não, põe sua vida em ordem, põe sua cabeça em ordem, põe sua casa em ordem, depois você volta e ir na igreja. Quem já passou isso na cabeça? E às vezes o que você estava passando tinha nada a ver com Deus, assim. Tipo assim, não tem nada a ver Lé com Cré. Mas é o primeiro pensamento que vem. E a primeira coisa que você precisa guardar no seu coração nessa noite: há momentos que você vai precisar pausar e será possível pausar a sua vida. E eu preciso entender uma coisa: o cansaço que eu tenho precisa me levar à presença de Deus, não me tirar de lá. O cansaço de Elias fez com que ele corresse para a presença de Deus e não da presença de Deus. O que acontece conosco é que muitas vezes nós fazemos o quê? Nós deixamos o inferno encher a nossa cabeça, nos afastamos. Eu e meu marido, a gente conhece um casal que foi assim. Chegou na liderança, falou para a liderança: a gente está muito cansado, a gente está fazendo muita coisa na igreja, muita coisa para fazer. Isso está interferindo no nosso casamento. Muitos anos atrás, isso na igreja. E aí a pastora falou assim: tá bom. Então nós vamos entregar tudo aquilo que nós fazemos, porque está tomando muito nosso tempo, nós estamos muito cansados. Vou resumir a história. Eles se afastaram, primeiro se afastaram das funções da igreja, depois se afastaram do corpo, porque estavam muito cansados. Depois se afastaram da igreja. Resultado, eles estão separados, cada um num canto, nenhum dos dois na igreja, tudo fora da presença de Deus, e um deles que tenta voltar, não consegue voltar, não consegue firmar. É isso que o diabo faz. Começou com um pensamento assim: não, fica quietinho, você está fazendo muito, você está cansado. E é onde eu aprendo que o meu cansaço precisa me trazer para a presença de Deus. Seja ele físico, seja ele espiritual, seja ele emocional, ele precisa me levar para a presença de Deus e não me tirar de lá. Então, quando eu vou fazer uma pausa na minha vida, eu preciso entender uma coisa: quantas vezes nós oramos em cima de uma situação que a gente está cansado e sai do mesmo jeito? Você já se perguntou? Nossa, mas eu oro em cima disso. Isso aqui me cansa, isso aqui me fadiga, e eu oro, eu clamo, eu busco, eu saio do mesmo modo. Por quê? Por que a gente sai da mesma maneira? Posso responder? Porque, diferentemente de Elias, nós não permitimos que Deus nos toque e nem nos alimente. Como assim, pastora? A gente vai para a presença de Deus, abre tudo que está cansando a gente, certo? Só que a gente não se aquieta. Você vai perceber que Deus só vai tocar ele na hora que ele se aquietou. Ele foi procurar um lugar para se aquietar. Por isso que eu falei que o cansaço, ele precisa me levar para a presença de Deus. Porque é lá que ele vai me tocar e me alimentar. Esse é o segundo ponto. Por que muitas vezes nós entramos na presença de Deus cansados e saímos cansados? Porque nós até dizemos, nós até falamos para Deus tudo que nós estamos sentindo. Nós até abrimos o nosso coração, nós até contamos para Ele o nosso cansaço. Mas nós não permitimos que Ele nos toque e nem que Ele nos alimente. Quanto da palavra de Deus eu permito que Ele me encha no momento de cansaço? Quanto tempo eu invisto na presença de Deus quando eu estou cansado de algo? Você já reparou que a gente entra na presença de Deus, fala em nome de Jesus, amém? Por isso que sai cansado. Não se permite ser tocado. Elias vai contar para Deus o que está no coração dele e ele vai ficar quieto. Eu vou te dizer uma coisa, e isso é uma coisa que a gente aprende com Deus na caminhada. Tem momento da nossa vida que você vai orar que você não tem o que orar. E a maioria de nós faz o quê? Vou lavar roupa. Vou passar roupa. Vou limpar a casa. Estou mentindo? Quantas vezes a gente entra na presença de Deus em momentos de extremo cansaço e a gente não tem nada para falar, a gente faz o quê? Normalmente a gente faz o quê? Não entra. Sai. Fala para Deus que está chateando, a gente sai. E eu vou dizer uma coisa, isso eu aprendi com Deus com o tempo. Existem momentos que você vai precisar entrar na presença de Deus cansado. E você não vai ter nada para falar. O que você faz? Fica quieto lá. Até Deus tocar. Até o Espírito Santo de Deus pôr uma palavra na tua mente para você meditar, quieta lá.
A gente quer ter resposta para tudo, imediato. Eu estava lá orando para o culto agora à noite, agora à tarde, finalzinho do dia. Deus já estava colocando no meu coração uma outra pregação. Sobre isso, Paulo, você reparou como a sua geração é uma geração que quer tudo muito rápido? Quer ou não quer? A nossa geração é uma geração que quer tudo muito rápido. E Deus falou isso comigo porque eu comprei um Jump para fazer atividade física em casa. E eu me lembro quando lançou o Jump, que eles falavam assim, nossa, nada queima caloria igual o Jump. Você vai perder 350 calorias numa aula. E a mulherada invadiu as academias, né, atrás desse Jump, ficava lá pulando em cima desse trem. Hoje, se você for avaliar, já tem um monte de atividade física que já superou o Jump. E sempre eles estão lançando alguma coisa nova. E aí o Senhor começou a falar comigo. Já reparou dieta? Quantas dietas tem? Cada mês, pelo menos, eles criam uma dieta nova e uma nova. E o Senhor me fez uma pergunta. Por que ninguém tenta a primeira dieta e fica nela até dar resultado? Né? A gente quer a dieta que dá resultado mais rápido. Mas a gente nunca para fazer a primeira que a gente pegou certinho. Não, eu vou focar nessa dieta aqui e eu vou nela até eu ver resultado. Já reparou que a gente não é assim? A gente faz uma dieta de uma semana, não perdeu nada. A gente faz o quê? Essa dieta não presta. Deixa eu procurar uma outra dieta. É assim, gente. E eu estou te dando esse exemplo por quê? Porque em meio aos cansaços da nossa vida, nós fazemos o mesmo. Nós fazemos a mesma coisa. Nós chegamos para Deus cansados sobre algo, de duas uma. Ou nós debuiamos, como diz o mineiro, ou a gente debuia diante de Deus, tudo está acontecendo e sai, sem que Ele nos toque, sem que Ele nos alimente. Ou então a gente entra, não fala nada, faz aquela oração, né, reza, Senhor, abençoa, 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 guarda, livra, quebra, repreende, em nome de Jesus, amém. Ah, pastor, mas eu estou cansada de tocar nesse assunto. Então não toque. Entra na presença de Deus e fala assim, Deus, eu estou aqui porque eu estou cansado. E fique lá até Deus fazer alguma coisa. Foi exatamente o que Elias fez. Se você continuar o texto, eu não vou descer aqui no texto. Ele vai entrar, ele vai caminhar com o alimento que Deus deu. Por que eu peguei esse exemplo de Elias para nós? Porque se você e eu conseguimos entrar na presença de Deus, pausar a nossa vida, permitir que Ele nos toque, permitir que Ele nos alimente, Ele nos dará força para caminharmos a próxima etapa. Porque a nossa vida é feita de etapas. O problema nosso é que a gente não tem a paciência de se aquietar na presença de Deus. Porque eu estou 5 minutos em oração, Deus não falou nada, eu já falo amém. E tem hora que você não vai ter o que falar mesmo. Como é que você vai ouvir Deus? Como é que eu vou ouvir Deus se eu não ficar quieto na presença dEle, gente? Tem jeito de ouvir Deus desse jeito? A educação não manda que se um fala, o outro ouve? Você vai ter que ficar quieto. Você vai ter que falar, Deus, eu estou cansado sobre essa situação. Isso me cansa. E eu vou ficar aqui na tua presença até que o Senhor me toque, até que o Senhor me alimente. Você vai ser visitado pelo Espírito Santo de Deus. E aquela visitação vai te dar condições de caminhar um pouco mais. Vai te dar condições de força e vigor para você dar mais um passo. Então a primeira coisa que você precisa entender, há momentos na minha e na sua vida que nós precisaremos dar uma pausa. Essa pausa é na presença de Deus. E essa pausa precisa gerar em nós quietude. Eu preciso entrar, me aquietar, abrir o meu coração, permitir que Ele me toque, permitir que Ele me alimente. Do contrário, Ele não fará nada. Absolutamente nada. Eu estava conversando com as meninas ontem, da dança, aqui na igreja. Deus, Ele é fantástico. Fantástico. Porque Deus, Ele te mostra o motivo do seu cansaço. E Ele te fala o porquê você está cansado. E aí você fala assim, pastor, mas é óbvio. Não, porque às vezes eu acho que o motivo do meu cansaço, às vezes eu acho que é o Mael. Que é uma atitude do Mael. Quando eu consigo entrar, Kátia, na presença de Deus e me aquietar, Deus começa a mostrar o real motivo do meu cansaço. O seu cansaço não é o Mael. O seu cansaço é essa área da sua vida que não foi trabalhada. Vamos falar sobre ela? E Deus sempre começa com uma pergunta. Por que você está se sentindo assim? Por que você está pensando isso? Pelo menos comigo é assim. Quando uma situação me cansa, o Senhor já começa a me... E que eu vou orar.
e que eu fico quieta mesmo, eu consigo não pensar em nada, tá, gente? Eu consigo parar e não pensar em nada. É um momento meu de quietude. Aí Deus começa a me perguntar a respeito do que eu estou sentindo. E à medida com que Ele me pergunta e eu vou respondendo as perguntas dEle, Ele começa a me tocar e a trazer uma palavra que alimenta a minha alma e que me cura e que me restaura e que me transforma. Eu vou deixar isso de lição aqui nessa noite para nós. Sem aprendermos a quietude na presença de Deus, nós viveremos uma vida cansada nessa terra. Totalmente cansada. Então analisa. Existem áreas que você vai ter a possibilidade de parar na presença de Deus, fazer uma pausa e analisar e esperar a Deus. Como fez Elias. E Ele vai te dar condições e força. Ele pode não resolver o teu problema. Gente, Deus não resolveu o problema de Elias. Deus matou Jezabel? Matou? Matou? Enquanto Elias estava lá, ai Deus foi lá e pá, matou Jezabel. Não, gente, a mulher continuou perseguindo ele. A Jezabel continua a mesma coisa. Deus mudou o coração de Elias. Às vezes a gente pensa o seguinte: Deus, eu só vou conseguir descansar nessa situação o dia que o Senhor fizer isso. Para, o descanso não é Deus fazer o que eu e você quer. O descanso é Deus tocar e tirar o nosso cansaço. A ponto da situação estar do mesmo modo, mas você está descansado. Não sei se você já conseguiu viver isso em alguma área da sua vida. O pau está caindo na folha. E você está lá, ai, entreguei para Deus. Deixa Jesus cuidar. O segundo exemplo que eu quero dar para você nessa noite. Então eu quero que você grave isso. Primeiro eu preciso me aquietar. E segundo, primeiro eu me aquieto. Depois Ele fala comigo. Não tem a ordem, você não inverte a ordem. Primeiro você vai para a presença de Deus. Primeiro você aquieta o seu coração na presença de Deus. Aí Ele fala, toca e alimenta. Não tem outra. Não tem. E você faz esse teste na sua casa. Você vai descobrir tanta coisa sobre você. Mas, gente, mas tanta coisa. Essa semana eu descobri com uma pessoa que eu culpava ela já fazia anos. Deus falou, não, minha filha, foi até bom para você o que aconteceu. Porque se não tivesse acontecido nessa área, nesse momento da sua vida, teria sido pior. Falarei isso com as mulheres no nosso encontro de mulheres daqui da igreja. Não da comida, né? Porque da comida não dá. Eu vou falar sobre pessoas que não foram amadas na infância, como elas reagem na vida adulta. E eu estava pensando sobre isso. Deus começou a falar tanta coisa sobre a minha vida dentro desse tema. Segundo exemplo. E quando nós não podemos parar para pausar? Como assim, pastora? Aí Deus deu um exemplo engraçado, que eu até coloquei aqui, que eu dei o exemplo do casamento. Sabe quando a pessoa tem... Vou dar esse exemplo, gente. Foi um exemplo que veio na minha cabeça. Sabe quando a pessoa tem um casamento atribulado? Tem gente... Pensa em um casamento atribulado. Não que seja o seu, tá? Amém, em nome de Jesus, não. Mas pensa num casamento atribulado. Num casamento atribulado, um dos dois vai pensar o quê? Vai chegar num processo de cansaço, não vai? E qual que é a atitude mais natural de uma pessoa cansada num casamento? Conversa aí comigo. Separar? O que mais? Vamos pensar como crente, que a gente não costuma separar. Vai, vamos pular divórcio. Estou cansada, pastor. Ficar quieta. Não é? Isso é... Esses dias eu vi um meme da Fabiola. Fabiola o quê mesmo? Melo? Achei fantástico. Ela está deitada na cama e o marido dela tenta deitar de conchego com ela. Ela vai arrastando, ele vai atrás, ela vai pro chão, ele vai atrás. Ela está descendo as escadas, ele deitando atrás. Ele vai parar lá na grama da casa. E ela não fala nada. Vocês já viram esse meme? É muito engraçado. É um meme que, tipo assim, ó, quando eu pergunto para ela se ela está chateada, e ela fala que não, porque mulher é assim, a gente fala que não está chateada. Só que aí o homem tenta aproximar, a gente está vazando fora, a gente não está chateada. Ai, super me identifiquei. Eu vou falar a verdade para vocês, a gente é assim mesmo, terrível. Mulher terrível. Vamos lá, eu pensei no casamento atribulado. Quando o casamento está atribulado, e você é crente, você é cristão, o seu esposo, enfim, é cristão, você tem um pensamento que tem uma coisa que está te incomodando muito. Normalmente a gente pensa o quê? Eu vou ficar quieto. Vou ficar quieto, não vou falar mais nada. Aí eu volto aqui na pergunta da pregação, do início da pregação, né? Eu não vou falar mais nada.
Eu não vou fazer mais nada, porque eu estou cansada. Porque eu já orei por essa mulher não muda. Porque eu já orei para esse homem não muda. Já orei para meus filhos não mudam. E a gente tende a querer fazer o quê? Eu vou largar para lá, vou ficar quieto. Pode cair o mundo aqui em casa que eu não vou fazer nada. Aí eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz no início da pregação. Resolve. O silêncio da mulher ou do homem dentro de casa mudou o quê? Nada. Se não gerar mais problema. Daí nasceu a pergunta. E quando eu não posso pausar? Porque no primeiro exemplo, eu posso parar a minha vida, fico mais introspectivo, que é o exemplo de Elias. Elias estava sozinho. Então era fácil, né? Ele ficou mais introspectivo, ele pode fugir. Aí você está casada, como é que foge, Marinete? Vou fugir do homem, na hora que eu melhorar o voto. Não tem jeito. Vou fugir dessa mulher, na hora que as coisas equilibrar eu voto. Não tem jeito. E é verdade. E eu estava lá, né, preparando para o culto. O senhor falou, você vai dar esse exemplo. E quando eu estou cansado de uma situação que eu não posso pausar, que eu não posso fazer como Elias, catar minha malinha, passar um tempo sozinho no meio do nada e voltar para trás. Quem que aceita isso, gente? De repente a Cris some uma semana e volta com a maior cara lambida. O Diego já pôs a casa no chão. Homem nenhum aceita, mulher nenhum aceita. E aí o que a gente faz? E aí Deus me deu um texto que eu quero compartilhar com você. E essa pregação, na verdade, ela nasceu desse texto. Vai lá em 1 Samuel, a gente já está chegando no final para a gente orar. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 4. Eu vou ler e vou te explicar. 30, versículo 4. Lamentaram e choraram em alta voz até não aguentar mais. As duas esposas de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal do Carmelo, estavam entre os que foram capturados. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos, suas filhas, e começaram a falar em apedrejá-lo. O que está escrito na sua Bíblia? Lê aí que está escrito. Mas, lê, gente, mas Davi encontrou forças no Senhor seu Deus. Esses dias a pregação nasceu aqui. O Senhor, o que a pessoa faz quando ela está cansada e ela não pode parar? O Senhor me trouxe nesse texto. Mas Davi encontrou forças no Senhor seu Deus. E eu quero te explicar o que estava acontecendo aqui. Eu estava até comentando com o Mael antes do culto começar. Davi, nesse episódio, ele estava na terra dos filisteus. Então vamos lá. Eu não sei se você sabe, mas só a título de curiosidade. O chamado de Davi deve ter sido entre 12 e 13 anos de idade. Por isso que, quando ele vai enfrentar o filisteu, o Golias fala assim, mas vocês me mandam um moleque. Porque ele era um menino mesmo. Por isso que quando Samuel chega lá na casa de Jessé e fala assim, olha, eu quero que você me apresente seus filhos que eu vou ungir, Jessé apresenta todos menos Davi, porque ele era um menino. Então, na cabeça de Jessé, hoje que eu entendi isso, na cabeça de Jessé, gente, vai ungir um menino rei de Israel. Então ele vai ser ungido lá na sua meninice. Depois que ele é ungido, ele tem esse episódio que ele vence Golias, e aí ele vai servir na casa de Saul, e ele vai ficar um tempão lá como arpista, tocando harpa para Saul. Depois de um tempo na casa de Saul tocando harpa, é que ele vai virar guerreiro. Eu não sei se você sabe, mas ele vai assumir o trono de Judá, não de Israel, de Judá com 27 anos. 27. Novo ou velho? Novo. Então se ele assume com 27, presume-se, Gabi, que ele começou muito cedo. Porque ele passou, então pensa, ele deve ter sido ungido entre 12 e 13 anos, ficou um tempo na casa de Saul e Saul começa a persegui-lo. Então Saul deve ter começado a perseguir Davi lá para os seus 16, 17 anos. Então entre os 16 e 17 até os 27, Davi estava sendo perseguido por Saul para ser morto. É pouco tempo. Eu estou te dizendo isso porque quando a gente lê a Bíblia, a gente tem a impressão que tudo passou muito rápido. Mas não foi. Porque a Bíblia ela não se preocupou com cronologia. Mas quando você vai estudar, você entende que teve um espaço de tempo gigante. Então pensa aqui comigo. Davi já estava cansado. Porque ele teve que fugir de Saul praticamente 10 anos da vida dele.
Imagina você 10 anos tendo que se esconder, para não ser morto. E aí chega uma hora que Davi fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou para a terra dos filisteus, porque eu sei que lá Saul não vai me procurar. E aí ele chega num dos governadores de uma das regiões da Filístia, conversa com o filisteu e ele deixa ele morar lá e até dá uma cidade para ele. E Davi vai morar junto com os filisteus. Davi vai participar das guerras defendendo os filisteus. E aí nesse episódio aqui em específico, aqui está no finalzinho já, do reinado de Saul. Israel declara guerra contra os filisteus. E aí Davi então junta os soldados dele e vai para defender o exército filisteu, não de Israel. E quando ele chega no meio dos filisteus, os outros governantes falam assim, não, nós não queremos Davi. Vai que no meio da guerra ele muda de ideia e resolve defender Israel e nos atacar. Mande ele embora para casa. E aí o rei chega nele e fala, olha, você vai ter que voltar. Os outros governadores não querem que você vá para a guerra conosco, eles estão com medo. E aí Davi vai voltar com os soldados dele. O problema é o seguinte, quando Davi chega na cidade dele, que está na região dos filisteus ainda, ele chega na cidade dele, ele descobre uma coisa, os amonitas invadiram a cidade e levaram tudo. Tudo, desde bens, pertences, as mulheres e as crianças. E levaram tudo. Largaram só alguns homens, só os homens mesmo eles largaram, que ficaram na cidade. E ele chega lá e tá aquela bagunça, a cidade empolvorosa, e os homens choraram. Porque as suas esposas, filhos tinham sido levados pelos amonitas. Esse episódio aqui, esses homens que falam em apedrejar Davi, são os mesmos homens que ele ajuntou lá na caverna de Adulão, que ninguém dava nada por esses homens. Que ninguém acreditava nesses homens, e Davi dá um voto de confiança para eles, traz eles para perto, treina eles, transforma eles em valentes. Aí eu te pergunto, é cansativo? Davi passar 10 anos fugindo de Saul, aqui ele ainda estava fugindo de Saul. Aí soma-se a isso, as pessoas que você mais ajudou se voltam contra você e falam, nós vamos te apedrejar. Davi estava ou não estava cansado? Estava. Só que ele está numa situação que ele não pode fazer como Elias, fugir para o deserto para falar com Deus. Ele não tem condições de dar essa pausa. E ele vai fazer uma coisa que eu e você precisamos fazer, que é buscar força em Deus enquanto a gente caminha. Eu não sei se você sabe disso, a título de curiosidade, quem treina aqui vai saber disso. Quando você quer ter uma queima calórica muito alta, você faz o quê? Você faz uma parte da sua atividade física numa intensidade maior e você repousa. Não é, Douglas? Não é, Patrícia? Só que quando você faz, quando é aeróbico, eu não sei na musculação, mas quando é aeróbico, você não pausa de parar e ficar esperando lá 1 minuto para você voltar a treinar. A sua pausa é exercitando, você não pode parar. Estou errada? É assim que funciona. Quando você está fazendo exercício aeróbico para perder peso, então você está lá, você tem lá 45 segundos de intensidade. Intenso. Os próximos 45, 30, vai de professor para professor. E 1 minuto, você vai ter um descanso, mas esse descanso não é parado nem sentado no chão da academia. Você descansa se movimentando de alguma forma, menos intensa. E quando eu estava nesse texto, o Senhor falou para mim assim, ó, fala isso para a igreja. Haverá momentos na minha e na sua vida que nós vamos ter que fazer o que Davi fez, que casa aqui no exemplo que eu te dei. A gente vai estar cansado da intensidade dos problemas da nossa vida, mas nós não vamos poder parar para descansar. A gente vai ter que continuar caminhando e recuperando a nossa força enquanto a gente caminha. Se está cansado, se está cansativo correr, você faz o quê? Diminui a intensidade da corrida, mas você não para. Se está cansado, diminui. Se você está trotando, fazendo uma corridinha mais leve, e está cansado, você faz o quê? Diminui e vai para a caminhada, mas você não para. E foi exatamente o que Deus propôs para Davi. Davi, ele não tinha crise. Ele não tinha condições de parar ali e fazer nada. Ele fez o quê? Bom, está todo mundo querendo me matar. Eu estou cansado. Mas eu vou procurar forças no Senhor. E eu vou continuar caminhando enquanto o Senhor me renova. E eu vou caminhando e eu vou buscando força. E Ele vai me renovando e eu vou buscando força. E é tão interessante que o final desse texto
ele vai chamar o sacerdote. E ele vai pedir para o sacerdote consultar. E Deus vai falar assim, pode ir que você vai recuperar tudo. E ele vai, recupera tudo que tinha sido roubado. Traz de volta. E detalhe, que é o detalhe que eu acho mais fantástico dessa história. Quando Davi volta com tudo recuperado, Deus mata Saul na guerra. Porque essa guerra era a guerra que Saul vai morrer. E aí quando Saul é morto, Judá se reúne, manda Davi voltar para a terra de Israel. Aí ele vai voltar, vai ser ungido rei em Judá, vai ficar 3 anos e meio reinando sobre Judá. E depois todo Israel vai chamá-lo para governar sobre Israel. Porque nesses 3 anos e meio, um dos filhos de Saul vai assumir o reino de Israel. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque, entenda uma coisa, existem cansaços na nossa vida, que eles vêm, mas a gente já está no final da etapa. E se a gente parar, a gente vai zerar. Imagina se Davi, nesse episódio, tivesse parado e falado assim, eu estou cansado, vou mexer com mais nada. Ele teria assumido o trono? Deus sabia, o reino espiritual sabia, e Deus sabia o seguinte, Saul vai morrer nessa guerra e você vai assumir o trono. A promessa que eu te fiz quando você era menino, está chegando para se cumprir. Então aguenta firme, Davi. Continua caminhando e me buscando. E eu quero trazer esses 2 tipos de busca no Senhor para você nessa noite. Se você está no momento da sua vida que você não pode, por isso que eu dei o exemplo do casamento, que você não pode ficar quieto no sentido literal, de ficar mudo, o que você faz? Busca força no Senhor e continua caminhando até você chegar na vitória que Deus já estabeleceu sobre a sua vida. O nosso problema é que a gente tende a querer parar, jogar tudo para o alto e falar, Deus, eu estou cansado. Gente, eu vou falar um negócio para você. É impressionante quando você vai estudar a história dos grandes homens de Deus, o tempo que levou para eles viverem as promessas. Nenhum deles foi menos de 10 anos. Todos eles passaram por um processo ferrenho até cumprir. Só que eles foram buscando forças em Deus. E o que eu quero dizer para você nessa noite? Você está cansado? Pastor, eu estou cansado, eu estou fadigado. Para nessa noite, analisa a sua vida e veja em qual situação você se encaixa. Pastor, eu estou na situação que eu posso pausar, ficar quieto e refletir minha vida. Então faça isso diante da presença de Deus. Pastor, eu estou no momento da minha vida que não dá para eu pausar, porque senão eu não posso ficar quieto com o povo em redor. O que eu faço? Busque a presença de Deus. Faça como Davi, que buscou forças no Senhor, mesmo tendo que ir para a guerra. Irmão, seja para guerrear, seja para qual for a área da sua vida, não desista. Não permita que o cansaço te vença. Você e eu não sabemos em que ponto da trajetória a gente está. Você sabe? Você sabe se o teu milagre, se a tua vitória está a 5 minutos de você ou a 2 horas de você? Deus sabe. E às vezes nós retardamos a promessa. Retardamos ou não retardamos? Por não descansar no Senhor. A bispa pregou nesse altar segunda-feira a respeito de Abraão. Deus vai lá, faz uma promessa para Abraão e para Sara. Os dois me retarda a promessa. Me arruma um filho por fora. Deus fez o quê? Por que eu falo que Deus retardou a promessa? Porque enquanto eles não tomaram uma posição, Deus não volta a falar com os dois e libera um filho sobre Sara. Enquanto eles não resolveram o filho de Agar, Deus não voltou a falar nada, Deus não voltou a reafirmar a promessa. E muitas vezes nós estamos assim, inquietos, e o cansaço tende a fazer a gente parar. Literalmente parar, jogar tudo para o alto. E Deus nessa noite está dizendo para você, não para, continua andando, vai chorando, vai clamando, mas continua crendo. Seja responsável, aprenda a enfrentar e aprenda a enfrentar no Senhor. Deus, eu não tenho nada para falar, não tem nada, entra na presença de Deus, fica quieto lá. Enquanto aquele sentimento, aquele cansaço, aquele peso não sair de dentro de você, não saia da presença dele. Eu não sei quem que enfiou, foi o capeta mesmo, que enfiou na cabeça da gente, que a gente tem que ficar falando, que oração é só entrar na presença, e tem que falar. Não, irmão, fica quieto lá. Ai, é uma delícia. Fala, Senhor, em nome de Jesus, entra na tua presença, eu vou ficar quieto. Fica quieto.
pastor, eu durmo. Põe um fogo lá do seu lado, dá umas acordadas. Mas você vai ver o tanto que isso vai te renovar. Eu quero fechar dizendo isso. Por que muitas vezes nós entramos na presença de Deus cansados e saímos cansados? Porque não nos permitimos ser tocados. Porque não nos permitimos ser alimentados. Por que muitas vezes a vitória nossa parece estar tão distante, tão longe de nós? Porque diferentemente de Davi, nós não buscamos força no Senhor. E nessa noite o Senhor te convida a buscar força nele. Aprenda e entenda. Gente, depois que Deus me deu o fechamento dessa ministração, eu fiquei uma hora mais ou menos aqui na igreja, só falando para Deus o que me cansa. Jesus, vou falar um negócio para o Senhor. Isso aqui me cansa. Essa outra área aqui também, Jesus, não aguento, pai, deixa eu falar um negócio para o Senhor. Isso aqui, Jesus, que canseira que dá isso aqui. Falei para ele tudo que me cansava. E fiquei quieto. Até aquele sentimento ruim, porque o cansaço em relação às pessoas ou às situações traz um sentimento ruim, não traz? Traz uma raiva, uma mágoa, uma ira. Traz ou não traz? Traz um ressentimento. Eu fiquei na presença de Deus até aquilo sair de dentro de mim. Eu fiquei quietinha. E nessa noite o Senhor te convida a tomar uma decisão. Eu quero que você feche seus olhos. Eu convido você a olhar para o Senhor nessa noite. A olhar para Ele, a olhar para dentro de você. O apelo, ele é o início. Só para você entender, com seus olhos ainda fechados. Pastor também cansa. E a gente tem que optar a fazer o que Davi fez. Buscar forças no Senhor, nosso Deus, mesmo cansados, e continuarmos fazendo aquilo que Deus nos pediu para fazer. E nessa noite você vai olhar para o Senhor, você vai olhar para a sua vida, e eu quero que você pense, o que te cansa? O que cansa você? Quais são as situações que têm gerado cansaço, que você para e fala assim, Deus, olha, eu não vou falar mais nada, eu não vou fazer mais nada, eu não quero mexer com isso mais, eu cansei. Você vai trazê-las à tona agora. E você vai escolher uma das duas situações. Talvez você esteja no contexto de Elias. Talvez você esteja numa situação que você pode se calar. Então decida se calar. Se calar para tudo ao seu redor e falar, Deus, eu não saio da tua presença até o Senhor me tocar e me alimentar. Porque eu não posso permitir que o cansaço me vença. Pastor, o cansaço vem do diabo? Às vezes não. Mas ele se utiliza. Às vezes o diabo se utiliza das situações para nos cansar. Porque ele sabe que se ele tiver êxito em nos pesar, é que nós venhamos a parar. E é o que ele quer. Ele quer que você pare. Ele quer que você pare de crer. Ele quer que você pare de viver. Ele quer que você pare de confiar. Ele quer que você define. E nessa noite você vai tomar uma decisão. Deus, eu não vou aceitar mais ter a minha vida levada e guiada pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos de cansaço. Eu entrego os meus cansaços nas suas mãos. Só que você vai dar nome aos cansaços. O que te cansa? Fala para Deus. E se você tem a oportunidade de fazer como Elias, eu te convido a fazer isso. A dizer para Deus, Deus, eu vou me aquietar na sua presença. Eu vou receber a sua quietude. E eu não vou sair da tua presença até eu provar da quietude e da renovação do Senhor. Quem sabe o teu cansaço é físico e emocional juntos. Às vezes a gente passa por coisas que cansam os dois. Abra isso na presença do Senhor nessa noite. Quem sabe você está no exemplo de Davi. Pastor, o meu cansaço, eu não tenho possibilidade de me aquietar. Eu posso me aquietar na oração. Eu posso entrar na presença de Deus e ficar quietinha ali. Mas eu não tenho condições de não falar nada para as pessoas ao meu redor. O que eu faço? Faça como Davi. Use o período de aquietação que você tem para orar. E peça para Deus, Senhor, me renova. Eu preciso que o Senhor me renove. Eu não posso, Espírito Santo de Deus, continuar sendo vencida pelo cansaço. Você vai pedir ao Senhor nessa noite, Senhor, eu necessito que o Senhor renove as minhas forças agora, Pai. Porque eu estou tão cansado, eu estou tão desanimado. Quem sabe você está até desanimado já.
Você vai abrir o seu coração para Deus e vai falar: Senhor, a minha situação está crítica. Eu estou num desânimo total, Pai, que eu não tenho vontade de mais nada. Abra o seu coração no altar do Senhor nessa noite e entrega essas situações. Diga para Ele: Senhor, eu estou te entregando isso daqui. Eu estou te entregando e eu estou tomando a decisão de me aquietar. Quem sabe você está cansado porque faz tempo que você espera uma promessa de Deus e ela não cumpre. Como Abraão cansou lá atrás. Você vai abrir o seu coração e falar: Deus, eu vou ser sincero com o Senhor nessa noite. Eu estou cansado de esperar essa promessa cumprir e nada acontecer. Mas eu não quero desistir. Eu não posso desistir. Me renova. Me ajuda, Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus eu te peço nessa noite. O Senhor que é a força de Deus em nós. O Senhor é aquele que sopra sobre nós, trazendo vida e esperança, renovando a nossa mente e o nosso coração. Eu te peço nessa noite, Espírito Santo de Deus, que o Senhor sopre o teu fôlego de vida sobre cada um de nós. E em nome de Jesus, tudo aquilo que te pesava, tudo aquilo que te cansava, tudo aquilo que te aprisionava, tudo aquilo que te fadigava, vai saindo da sua vida agora em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus vai removendo todo peso, vai removendo todo cansaço, vai tirando toda desesperança agora em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor conduza a tua igreja nessa noite a esse lugar de descanso, de quietude, a esse lugar, ó Pai, onde nós somos tocados, onde nós somos alimentados pela tua palavra, tocados pela tua presença, e o nosso físico, o nosso espírito e a nossa alma são renovados para caminharmos mais. E você vai pedir ao Senhor nessa noite: Deus, me dá força para caminhar mais uma milha, me dá força para caminhar mais 1 quilômetro, para caminhar mais uma etapa, porque eu nasci para vencer, e eu não aceito, ó Pai, em nome de Jesus, que o inferno me paralise. Se você já tinha decidido no teu coração parar, fala: Deus, eu não vou fazer mais nada, você vai voltar atrás agora em nome de Jesus. Você vai falar: Deus, eu volto atrás nessas palavras, eu volto atrás nesse pensamento, eu te peço perdão, e em nome de Jesus, ó Pai, eu não vou desistir. Aquilo que o Senhor disse ao meu respeito, aquilo que o Senhor disse na tua palavra sobre mim, se cumprirá. E eu recebo o renovo do Senhor na minha vida agora em nome de Jesus. Peça ao Senhor essa noite: Pai, eu recebo o teu renovo sobre o meu físico, sobre a minha mente, sobre o meu espírito. Em nome de Jesus, ó Pai, nós recebemos o renovo que vem do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Quero que você se coloque de pé. Não subestime o poder da entrega e da confiança. Por que eu estou te dizendo isso? Para a gente fechar a nossa pregação. Porque parece que não tem resultado fazer isso. Mas quando a gente confia no Deus que a gente serve, e faz, e se lança, e se entrega, nós vivemos milagres do Senhor. Muitas vezes nós subestimamos o poder de Deus. E muitas vezes a gente subestima por coisa pequena. Vou te dar um exemplo. Eu estou num momento duplo da minha vida, de propósitos. O primeiro é emagrecer 10 quilos. Eu necessito perder 10 quilos, porque eu estou com sobrepeso. E aí você fala assim: ai, mas que bobeira. Não, irmão, é difícil perder peso. É difícil fazer dieta, é difícil fazer atividade física. Até você pegar gosto, vai tempo. E como eu tenho filho pequeno, questão de agenda, mim e do Mael, então eu tenho que fazer atividade física em casa. E eu estou vivendo uma coisa de Deus que eu quero compartilhar isso com você, sobre não subestimar o poder de Deus na nossa vida, não subestimar a capacidade que Deus tem de nos ajudar até nas coisas que parecem bobas. E aí, como eu estou nesse propósito, eu cortei um monte de coisa. Cortei carboidrato simples. Eu só como carboidrato, tenho buscado comer carboidrato de legumes e tudo mais. E não é fácil. Você é tentado o tempo todo. Então eu estou num propósito de emagrecer, e eu estou num propósito financeiro, porque
nessas orações de quietude, Deus trouxe muita coisa à luz. Muita área da minha vida que precisa ser tratada. Até compulsão por gasto, Deus me mostrou que eu tenho. Filha, você gasta dinheiro com bobeira. E aí eu comecei a orar ao Senhor. E eu tenho orado ao Senhor para que Ele me ensine, para que Ele trabalhe. Eu vou falar muito isso com as mulheres, muito. Coisas que a gente faz que é reflexo da nossa criação. E que a gente não vê muitas vezes, que faz mal pra gente. E eu tava lá em casa hoje à tarde. Gente, eu tô até sonhando com bolo, com lanche, com pizza. Gente, eu tô parecendo drogado. Com abstinência. Tá? Sério mesmo, gente. Um cochiladinho que eu dou, eu tô sonhando com comida. Misericórdia. E aí eu tava lá em casa, assim, quietinha, né? E eu dei uma cochilada, né? Sonhei com comida. E eu acordei naquela vontade, porque toda dona de casa vai se identificar. Chega no final de semana, a gente não quer cozinhar, né? E o meu marido, gente, ele não engorda. Então ele pode comer o mundo que tá do mesmo jeito. E aí ele compra as coisas, ele compra coca. Até que ele me ajuda bastante. Mas ele não tá de dieta, né, coitado? Ele não precisa. E aí eu tava lá em casa assim, gente, começou a vir na minha mente assim, aí depois do culto você vai comer o quê? Aí já começou a porcariada que vem na cabeça da gente pra comer, né? E aí sabe o que eu fiz? Eu orei. Fiz, Senhor, me ajuda. Sério mesmo, eu tô desse jeito. Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor, a não comer bobeira. Me ajuda, Jesus, a voltar pra casa e fazer meu ovo cozido. Meu ovinho esquentado. Tá bom? Minha proteína do dia. Me ajuda. Gente, é sério. Pra eu fazer a minha série de Power Combat, que é de luta lá em casa, é na base da oração. Senhor, me ajuda. Eu vou clamando, Pai. Aí você fala assim, ai, que bobeira. Gente, mas Deus é tão bom que até nisso Ele tem me dado graça. Até isso Ele tem me ajudado. Gente, eu tô a semana inteira lutando por comer bobeira. E eu tô lutando na oração mesmo. Senhor, me ajuda, me ajuda. Vem à vontade, o Senhor tem misericórdia, o Senhor tem poder. Me ajuda. Por quê? Primeiro porque eu tô num propósito de emagrecimento. E 20 minutos de queima calórica que eu faço, um pão de queijo eu já perdi tudo, entendeu? Eu já recuperei tudo que eu perdi, ainda dobrado. Olha que tristeza. E segundo, mas eu preciso mesmo por questão de saúde também, né? Não é só estética, não é saúde. E segundo, porque eu propus, nesses momentos de quietude, Deus falou pra mim assim, você gasta dinheiro com bobeira. E Deus me mostrou que 90% do dinheiro que eu gasto é com comida. E não é arroz e feijão, é bobeira. E aí o Senhor me desafiou a unir as duas coisas. Você vai parar de gastar com bobeira e vai perder peso. Porque você está com sobrepeso, filha. Eu estava perto da obesidade. Você estranha porque não parece. Mas quando você faz o cálculo de índice de corporal, de massa corporal, gente, eu tava um golinho assim, sabe? Um saltinho da obesidade. Que eu tenho quase 1,5 m. E eu peso 73 quilos. Com 1,59 m. O senhor olhou pra mim e falou, filha, dá uma olhada no espelho. Eu preciso dar essa vida, mulher. A balança tá te denunciando. E eu tô te falando isso porque é bobeira, é coisa pequena, mas só pra você entender que até as coisas pequenas, que parecem não ter significância alguma, quando nós nos lançamos em confiança no Senhor, Ele nos dá força até pra ir. Gente, Deus tá me dando força até pra malhar, coisa que eu não gosto. Deus tá me dando força pra resistir, não comer bobeira. Se Deus dá força pra essas coisas, imagina para os problemas da vida, o que o Senhor não fará. Mas mudando de assunto, então confia no Senhor. Tira isso como lição para você. Faça isso na sua casa. Na hora que você chegar na sua casa, você vai ter mais tempo. Se aquieta na presença do Senhor, lança os seus cansaços lá e deixa Ele te tocar. Deixa Ele te renovar. Deixa Ele te mostrar a origem desse cansaço. Deixa Ele te mostrar onde é que está a fonte desse cansaço. E mais do que isso, deixa Ele tocar essa fonte. Amém? Para o nosso dízimo e oferta dessa noite. Davi não pôde construir o templo. Deus, Ele vai privar Davi da construção do templo, mas Ele vai permitir que Davi realize o sonho através do filho dele, Salomão.
E quando Salomão vai construir o templo, ele tem uma atitude tão interessante. Ele já tinha praticamente tudo que ele precisava para a construção do templo, porque Davi teve todo o cuidado de levantar tudo que era necessário. Mas a palavra do Senhor diz em Crônicas que enquanto Salomão edificava a casa do Senhor, o Senhor edificava a casa de Salomão, o palácio de Salomão. E de fato não existia um homem como Salomão na terra. As pessoas vinham de todas as partes do mundo para conhecer Salomão. E não só conhecer a sabedoria que ele tem, mas as pessoas ficavam abismadas de ver a construção dele. Tanto a construção do templo, que virou um ponto meio que turístico, quanto a construção do palácio que ele ergueu. E quando você vai analisar o texto, você percebe que quanto mais Salomão se dedicava em fazer aquilo que Deus havia colocado no coração do pai dele, mais Deus o honrava. E Deus, ele tem liberado desafios atrás de desafios para nós. Primeiro foi a mesa, primeiro foi a fachada, mesa. Se eu for voltar lá atrás, pintura, fachada, mesa de som. Depois foi esse telão aqui em cima. E agora Deus, ele tem feito mais alguns desafios para nós. Hoje a bispa está ministrando no templo, amém? Lá em Poços, graças a Deus, ela já está ministrando lá. Nós tomamos posse disso e Deus colocou na nossa mão esse lugar, que vai ser por pouco tempo. Deus tem algo ainda maior. E agora o Senhor tem lançado alguns desafios para nós. Nós estamos na última parcela dessa fachada, amém? Graças a Deus, glória a Deus. Nós estamos na última parcela da fachada e nós estamos levantando a oferta para a compra do microfone. Deus é tão bom, que ele estava em R$7.000, ele caiu para 4 e pouco. E a bispa ela dividiu em 10 vezes no cartão. Então, se Deus tocar o seu coração, te pedir uma oferta alçada, seja de uma parcela, 2 parcelas, do valor inteiro, aí Deus vai propor no seu coração, ou algo que você deseja ofertar, o que você vai fazer? Para a oferta do microfone, você vai colocar o valor dentro do envelope e você vai colocar um bilhetinho, microfone, porque esse valor vai direto para o pagamento do microfone. Deus, ele tem feito desafios para nós e é a chance que ele está nos dando de repente nos envolvermos com coisas específicas na casa dele. E na medida com que nós nos envolvemos, ele vai liberando sobre nós, amém? Tem um envelope aí na sua cadeira, você vai colocar o seu dízimo, a sua oferta, os irmãos vão passar recolhendo os envelopes. Eu fiz a minha transferência por Pix antes do culto começar. Se você também faz transferência bancária por Pix, ou por TED, ou por DOC, Deus recebe da mesma maneira. Mas aí você vai levantar agora em oração a sua oferta e você vai pedir ao Senhor: Deus, eu quero ser parte do teu reino. Eu quero que o Senhor prospere a minha vida. Eu quero que o Senhor prospere a minha casa, porque eu quero ser participante das coisas do Senhor. E eu sei que à medida com que o Senhor prospera sobre mim, sobre a tua casa, o Senhor vai prosperar sobre as nossas vidas. Enquanto os irmãos recolhem, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu consagro cada dízimo, cada oferta, sejam aqueles que são entregues aqui na tua casa, sejam aqueles que são entregues via transferência. Que a tua mão, ó Pai, esteja sobre cada um dos teus filhos. Que haja a tua multiplicação, que haja a tua provisão, que haja a tua maior abastança sobre nós. Que tudo aquilo que a tua casa, Pai, tem precisado, haja o liberar dos teus recursos, não apenas sobre a tua casa, mas sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Pai, pela saúde da Valmira. Em nome de Jesus, libera a tua cura sobre ela, que essa infecção venha secar até a raiz, em nome de Jesus Cristo. Também oramos pela vida do João, pela vida da Lourdes, que estão na UTI, pela vida da Benedita, que está muito mal também no hospital, pela restauração da saúde do Antônio. Em nome de Jesus, ó Pai, que todo espírito de enfermidade repousa sobre essas vidas seja removido agora em nome de Jesus. Libera a tua cura, a tua renovação, a tua restauração sobre o físico deles agora, em nome de Jesus. Leva-nos em paz. Dá-nos um final de semana cheio da graça, da presença, da unção, da direção do Senhor. Que o teu Santo Espírito esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém?